Tudo jóia, pessoal? Eu vou agora aqui já colocar no forno, tá? Para que a gente veja o resultado no final, tá? Então, assim, para vocês conhecerem, vou fazer aqui um cortezinho. Mostra aqui, Tainá. Vou fazer aqui do nosso levain com ora pronobis e vinagreira, tá? A panela de ferro já está bem aquecida. Ela está bem aquecida. Vou levar agora para o forno. Aqui ele está. Vou botar aqui os 45 minutos. Depois o restante não vai ficar completo. Isso. Vamos aprender agora? Isso. Então, boa noite, meus amigos. Tudo jóia? Bom aí estar com vocês, mais uma live prática, né? Vamos fazer agora o levain, né, com pumps. Primeiro vamos fazer um conceito, pessoal, entender, né, que é da fermentação natural, né? Até entender um pouco sobre o que é o que é o levain, essa fermentação natural, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou agora fazer uma autólise, tá? O que é isso? Eu vou misturar farinha com água, tá? Porque o meu objetivo é fazer com que a amilase, tá? Ela transforme o amido da farinha em açúcar, porque ela vai acelerar o processo, deixar uma massa mais elástica, vai ficar uma massa melhor de se trabalhar depois. É muito simples, tá? Por que eu vou fazer essa autólise? Eu vou fazer essa autólise que eu já vou botar na geladeira uns 20 minutinhos, tá? Para que essa massa fique melhor para trabalhar, tá? Ah, é obrigado a fazer isso? Não, mas é muito legal. A massa fica com uma qualidade para você trabalhar e o sabor final também é sensacional, tá? E aí, depois eu vou ensinar vocês a fazer o levain, tá? Enquanto ela vai descansar uns 20 minutos, ela descansa de 20 a 60 minutos, mas só vou deixar 20 minutos. E aí eu vou fazer aqui para vocês aprenderem o levain. Aí a gente retorna aqui para sovar a massa. Eu não vou sovar, eu só vou misturar agora, né, o líquido com a farinha. Eu não vou colocar ainda o levain, tá ok? Então aqui, para poder adiantar nosso preparo, nós temos aqui a vinagreira, né, que é a folha de hibisco, né? E temos aqui a ora pronobis, todas elas já higienizadas, tá? Todas elas já higienizadas, entendeu? Então aqui temos aqui então a vinagreira, né? Todas elas. O que nós vamos fazer? Nós vamos bater. Qual é o percentual, gente? Existem várias técnicas para fazer o pão de levain. Mas existe, nossa, se você entrar no Google e tal, tem que entender o seguinte: o levain, tá, nada mais é do que uma levedura que vai se alimentar do açúcar da farinha, tá? Quando você quer, ela cria a cadeia de glúten, quando vai expandir a massa, aonde fica preso aquela estrutura da massa, ela cresce por quê? Por causa do gás que é liberado pela levedura. Então você libera aquele gás. Quando você vai para o forno, quando passa de 50 graus, a massa acaba o quê? Morrendo, o fermento, e aquela estrutura se mantém, né? Ela ainda cresce mais um pouco no forno, e aí você mantém aquela estrutura, tá? E vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. É maravilhoso, tá quentinho. Saiu agora, tá? Essa crocância aqui, tá? E o outro vocês viram que eu já coloquei no forno, né? Eu já comecei a live botando uma massa no forno. Então é sensacional. Isso aqui, há 2 anos, dificilmente eu compro um pão hoje. Isso aqui você corta aqui, deixa guardado na geladeira, entendeu? Você deixa guardado na geladeira, você faz torrada, você faz brusqueta. Cara, você brinca com isso aqui. Aí, pessoal, outra coisa. A questão do levain é a Ana Young perguntou se é possível fazer esse tipo de processo com farinha sem glúten. Olha, a gente até testar, eu nunca vi, tá? Eu nunca vi.
Eu posso fazer um desafio para que a gente possa criar isso aí. Porque o levain, ele não tem problema. Se você tiver farinha que tem açúcar, ela vai se alimentar e vai crescer. O negócio é a questão da cadeia de glúten, que é aquela estrutura do pão, entendeu? Então a gente pode ver depois, tá? E tentar fazer alguma coisa. Eu sempre faço. E outra coisa, fica muito leve. Eu conheço pessoas que têm um problema de tolerância ao glúten, né? E descobriu que o problema não é nem o glúten, o problema é que nesses pães que são hoje comercializados, é colocado tanta coisa para acelerar o processo de produção, né? Que é lucro a qualquer coisa. O que acontece? As pessoas às vezes acham, eu estou me sentindo mal, falta de digestão, mas às vezes não é nem a questão do glúten, é os melhoramentos que é colocado no pão. Né? Quando eu como isso aqui é feito de quê? Água e farinha, só água e farinha. Se você tiver uma farinha de qualidade, a chance de você ter um problema, né? A não ser que alguém realmente tenha já comprovado que é do glúten. Mas eu já conheço outras pessoas que começaram a comer o pão de fermentação natural e não teve mais nenhum problema. Que na verdade o problema não era o glúten, e sim os melhoramentos que se colocam nos pães, tá? O que acontece? Qual o percentual? Você vai ter, por exemplo, eu aprendi com um químico amigo meu, doutor, lá de Campos do Goytacazes, o Fabrício, que ele me passou uma coisa interessante. Você usar só 5% do levain, tá? Então se eu vou usar 500 gramas de farinha de trigo, eu vou usar 5 gramas apenas, tá? Desculpa, eu vou usar 25 gramas de levain, tá? Então isso eu vou usar o que? 5% só do levain. Nossa, é muito pouco, não é não? Mas não é não, gente. E isso você deixa ela uma fermentação lenta de 12 a 15 horas. Vai depender muito da temperatura ambiental, tá? Essa temperatura ambiental é que vai depender dela, entendeu? Então o que acontece? Esse pão ele vai ficar com uma crosta mais fina, tá? Bem mais fininha e muito mais saboroso. Agora, por exemplo, eu também gosto de fazer, eu deixo na geladeira, eu faço com 30% do levain. Então se eu vou usar 500 gramas de farinha de trigo, eu uso o que? 30% de levain. Então eu vou usar 150 gramas de levain. Água, a hidratação da massa ela é importante. Então um tipo de 60% de hidratação. Então 500 gramas, eu vou usar 300. Só que tem que tomar um cuidado, se eu for usar 30% de levain, o que vai acontecer? Tem água, tá? Então eu tenho que fazer esse desconto de água para a massa não ficar muito mole e eu ter que entrar com mais farinha de trigo depois. Vocês estão entendendo? Quando eu coloco apenas 5% do levain, muito pouca água que vai entrar. E aí eu posso manter os 30% de líquido que eu vou acrescentar à farinha de trigo, tá? Se eu vou usar 30% de levain, aí essa fermentação não é feita fora. Eu deixo ela na geladeira, ela vai ficar mais ou menos umas 12, 15 horas na geladeira fermentando, tá? Tem alguma pergunta? Tem algumas, mas dá para resumir em duas. Perguntaram como saber se a farinha é de qualidade, se você indica algumas, e perguntaram se o material vai ficar disponível. Vai ficar disponível. Agora tá ficando na TV, né? Na IGTV, na IGTV, né? Olha, e vou dizer uma coisa para você. Essa farinha é certa. Se eu tenho uma farinha de boa qualidade, uma farinha 00, por exemplo, é uma farinha que custa em torno de 14 a 20 reais. Mas é uma farinha que tem um teor de proteína grande, então você tem um resultado do seu pão muito melhor, tá? Muito melhor. Se você... Agora, tem umas farinhas aí, muito baratas, cara, que o teor de proteína dela é mínimo. Então, o que acontece? E de amido também, pouco açúcar. Então, não desenvolve. Tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, bom, como tem algumas farinhas, é complicado, assim, dar alguns nomes, né, de alguma farinha, é complicado, né, mas a farinha 00, vocês sabem que é uma farinha italiana muito boa. Tem umas farinhas, inclusive, produzidas no Paraguai, excelentes, que estão entrando no mercado,
tá? E nós temos algumas farinhas assim, tipo 1, né? Que nós temos aqui mais ou menos em todos os mercados. Nós temos algumas farinhas bem interessantes, sim. Mas cuidado com aquelas muito baratas, tá? Vocês vão ver que o percentual de proteína delas é baixíssimo. Perguntaram isso, quantos por cento de proteína? Tem que ter pelo menos mais de 9% para você ter um resultado melhor, tá? Então tem que ter esse resultado aí. Então, gente, para eu não perder tempo, eu vou respondendo. Eu já vou aqui bater, porque eu preciso fazer logo minha autólise. Perguntaram também se pode fazer com farinha de trigo integral e colocar grãos. Você pode, assim, para você conseguir essa estrutura, você pode até colocar farinha de trigo integral, mas aí você colocaria no máximo aí 30%. E muita gente perguntou como saber se a farinha é 00. Não, já vem especificado no rótulo dela. É uma farinha parestal, ela é bem branquinha, ela é bem pura, tá? Uma farinha ótima. Deixa eu bater aqui rapidamente. Aqui eu já separei os 500 gramas de farinha de trigo. Agora, muita gente me pergunta, tem que coar? Você quer um pãozinho quando você corta, perfeito, né? Sem nenhuma casquinha. Mas é o seguinte, se eu tô querendo comer algo nutritivo, né, natural, para que eu preciso coar? E não interfere no processo, tá? Então aqui eu vou separar a... Você bate, fica só umas coisinhas aqui, não tem nenhum problema. Tem até gente da Costa Rica, manda saludos aí. Saúde! Perguntaram o que você bateu. O que eu bati aqui, quem chegou agora? Saludos. Saúde. Deixa eu falar. Aqui eu bati Ora Pronobis, que é uma florzinha, eu mostrei aqui no início, que ela é rica em proteína. Ela é conhecida inclusive como bife verde, tá? Então assim, eu tenho ela plantada no meu vaso, muito fácil de plantar. É só ter um galinho que você planta, pega fácil. Você planta assim, o meu daqui tá em vaso. Eu tenho vinagreira também, que pega com galho, fácil mesmo. Eu trouxe o galho de São Luís, do Maranhão. Foi dado pela chefe Leila, da Cozinha Ancestral. E os pés estão maiores do que eu. Tá? Isso eu plantei em final de novembro do ano passado. Eu já estou usufruindo de... Aqui, ó. Tô até com um aqui que fica aqui, ó, vai produzindo folhinha para eu decorar prato. Olha aqui. Se eu botar isso aqui agora na terra, vira uma árvore linda. Tá? Flores lindas, maravilhosas. Tá até dando até uma flor aqui, ó. Tá aqui, ó. Na água já tá dando uma flor. Entendeu? Então eu usei a vinagreira, utilizei o Ora Pronobis. Ah, eu posso utilizar outra coisa também? Pode. Você pode tirar, por exemplo, o caroteiro da cenoura, né? Você passar a cenoura num processador, deixar ele reduzir. Eu posso pegar, por exemplo, o manjericão, bater o manjericão com um pouco d'água e num banho-maria separar a clorofila da água. Eu pego essa massa verde e misturo na água e acrescento. Ou eu bato com a água, já posso colocar tudo direto. Não tem problema nenhum, tá? A técnica é a mesma. Perguntaram se pode dobrar a receita ou é melhor fazer 2 receitas de 500 gramas? Pode. O que acontece? Por que eu faço de 500 gramas? Por causa da minha panela de ferro. Eu não tenho um forno, tá? Que tem vaporização. Eu preciso do vapor para criar a crosta. Como eu não tenho, eu utilizo uma panela de ferro, que vocês vão ver ao final da live, que já tem um pão lá assando. Tá? Vocês vão ver. Então eu tenho uma panela de ferro que eu preciso que a umidade do pão faça com aquela crosta. Ah, mas se eu ficar borrifando água lá... Não, o resultado não sai igual, tá? Porque o resultado tá aqui, ó. Ó o barulhinho. Ó, essa casquinha que deliciosa. Uma casca fina, ó. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo
Quantos gramas de folha e quanto de água para fazer 1 quilo? Então eu coloquei aqui 500 gramas de água, 500 gramas de farinha de trigo, tá? E botei aqui 250 gramas de água. Eu botei água, 500, eu tô fazendo em peso, não tô botando ml não, tá? Aqui eu vou botar 300 gramas de água, tá? E aqui eu vou usar, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou só misturar para fazer essa autólise. O que acontece? Esse percentual de líquido, pessoal, ele altera demais. Por quê? Vamos lá. Aqui em Goiás, tem período que você tem uma umidade relativa do ar tão baixa que o produto tá seco, né? O produto perde umidade também. Então você acaba tendo que usar o quê? Mais líquido. Entendeu? Mais líquido. Amor, vê só aqui as perguntas aqui pelo Face. É isso que eu tô tentando entrar aqui. E aqui. Qual o diâmetro da panela de ferro? Vou mostrar pra você, mas ela não é grande não. Ela dá mais ou menos, ela é desse tamanho. Tá? Uma panela que eu achei, eu comprei no mercado lá em BH. Tá? No mercado municipal de BH. Então olha aqui, ó. Eu percebo que a minha farinha tá seca. Tá muito quente, Goiás. Tem gente de Goiânia que não sabia que você era de Goiânia. Ah, é? Tinha mandado até mandar um alô pra Goiânia. Ô, Goiânia, pessoal do Instituto Federal de Goiás, um abraço também aos meus alunos, professores. Não vejo a hora de voltar a trabalhar essas lives que estão me salvando. O som tá com eco. Hã? O som tá com eco? Eu vou olhar no Facebook. Aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui, eu já entrei. Ah, tá. Tá, pode ser. Aí vê se tem pergunta. Tá? Então, gente, eu não tô sovando, não. Eu só misturei aqui um pouquinho, tá? Então, não sovei. Eu agora só vou botar aqui na geladeira rapidamente. Me fala a receita rapidão pra eu escrever aqui. Receita: 500 gramas de farinha de trigo. 300 gramas de líquido, tá? Eu bati e pesei de líquido. Sal a gosto, tá? E aí a questão do fermento, prestem atenção. Se eu for fazer uma fermentação lenta, para ter uma casquinha mais fina, um pão mais saboroso, ele vai ter uma massa mais elástica, eu colocaria 5% só do fermento, de levain, tá? Se eu, por exemplo, aí vai ser mais ou menos de 10 a 12 horas, é o que eu falei, depende da temperatura ambiente, tá? Por exemplo, se tiver muito frio, isso vai inibir um pouco o fermento. Às vezes eu preciso deixar numa estufa ou fazer aquela coisa de ligar o forno, aqueço o forno, não passando de 40 graus, pelo amor de Deus. E aí eu deixo ela lá dentro, tá? Se eu tenho um forno que mantenha 30 e poucos graus, beleza. Deixa lá dentro do forno essa temperatura que ele vai estimular, tá? Se eu, por exemplo, poxa, eu vou querer comer um pão amanhã, mas vou assar só amanhã cedo. Aí eu posso fazer a massa agora, ou, por exemplo, hoje de manhã, para comer no outro dia. Mas aí eu deixo ele na geladeira. Aí eu posso usar 30%. Mas se eu usar 30%, posso deixar 30% do levain. Eu posso, por exemplo, deixar do lado de fora, não deixar na geladeira? Pode. Mas o que vai acontecer? Ele vai crescer mais rápido, tá? Então, por exemplo, aquela brincadeira que a gente faz, né? Você não está esperando a visita. Pô, você fez um pãozinho para você e de repente daqui a 6 horas vai chegar alguém. Cara, tem gente que pega 50-50. Mistura aquilo de fermento, que ele já está ativo, coloca aquilo ali, em 5, 6 horas ele já dá uma desenvolvida, entendeu? Mas vai ficar um pão mais, mais azedo, né? Ele não vai ficar aquele pão muito saboroso, a casca vai ficar um pouco mais grossa, mas tudo bem, foi aquela correria, né? Foi por isso que foi feito, tá? Agora eu vou ensinar vocês a fazer... Em lugar frio, coloca menos água. Se o lugar tiver frio, a sua massa tiver mais úmida, bota menos água.
Entendeu? Bota devagar. Então essa coisa da gente falar assim, vamos colocar... É que eu tô botando aí pelo Face, amor. Aí é Face. Tá dando... Não tá dando certo aí não? Não. Não? Aí então tira. O som tá horrível. Coloca aí que tá passando no Instagram. Tá, pessoal? É porque o pessoal pediu pra botar no Facebook também, mas não tá dando certo não. A não ser que você segure, amor. Tem gente de vários IFs pedindo alô. IF de Santa Catarina. Ô, pessoal do IF Santa Catarina, um grande abraço. A Ana Young. A Deixa eu Ana. ver. Coisa boa, gente. Ó, vamos fazer então o levanto. Gente, tem tudo quanto é jeito de levanto. Manda abraço também pra Alice, do IF de Santa Catarina. Alice, Tem gente do IFF. do Instituto Federal Fluminense. Ô, legal. Tarcísio também do Rio Grande do Norte deve estar por aí. Quero ver se meu grande professor, amigo, Fernando Berger, tá aí também, lá de BH. Tive o prazer de há 2 anos atrás, ganhar esse grande irmão. Eu coloquei que é 5% de fermento. Aí perguntaram se 5% é em relação à quantidade A de quantidade de farinha farinha. de trigo. Então vai dar 25 gramas. No Facebook. Entendeu? Universidade, Instituto Federal da Bahia também. Ô, Bahia! Unicerrado, Goiatuba. Deixa eu Instituto pegar aqui Federal agora. do Paraná, tem gente do Panamá também, falando isso. Da onde? Tem gente do Panamá, Brasil todo e de fora. Ó, Instituto Federal do Paraná. do Paraná. Aqui, pessoal. Explicar. Portugal. De Portugal. Pô, que legal, gente. Então vamos lá, vamos fazer agora, pessoal. Colocar no Facebook. Coloca no Face. Agora eu vou explicar a vocês como é que faz o levan. Gente, presta atenção. Aqui dentro já tem algumas farinhas, já vem inclusive algumas leveduras, natural, né? Lactobacillus. Borja, Rio de Janeiro. Opa! Então nós temos aqui a própria farinha, você já vem. Então o que eu preciso fazer é que as leveduras do ambiente, né? Os lactobacilos, que, né? Isso aí são coisas que você já tem no ar. E eu preciso criar um fermento a partir desse. O que acontece? Tem algumas pessoas que coloca umas graminhas de fermento seco para ajudar. Pô, mas se você botar fermento seco aqui não é levan, pô. E outra coisa, faça o seu fermento. Você vai chorar muito, tá? Pode ter certeza disso. Que às vezes o teu filho vai morrer com 24 horas, com 48. O filho que eu tô dizendo é esse aqui, tá? Porque é um filho, galera. Você vai tratar ele uns 7, 8 dias. E olha, para eu fazer o meu levan, na primeira vez não deu certo, a segunda vez não deu certo, a terceira vez não deu certo. Aí eu quase desisti, tá? Consegui fazer mais uma vez. O que acontece? Eu preciso de uma temperatura em média de 30 graus. Goiás é tranquilo para fazer isso. Quando eu fiz, é um período que não fazia frio. Pô, eu dei maior azar. Meu filho, com 24 horas, você via que já tinha aquele fermento, aquele cheiro de azedo, você via que já tinha uma reação química. O que aconteceu? A temperatura foi de 32 graus para 16, 17. Morreu o fermento. Aí, beleza, segunda vez, fiz de novo. Aconteceu a mesma coisa. Morreu, foi 48 ou 72 horas. Fiz a terceira vez, aconteceu a mesma coisa. Na quarta vez, o que eu fiz? Fui mantendo ele, quando fez frio, deixei ele no forno e fui ligando o forno para manter o meu filho vivo. E ele está aí comigo há mais de 3 anos, galera. Deixo ele congelado, tá? Viajo, deixo congelado, tiro só uma colher, ativo ele, não tem problema. Você nunca mais vai perder. Você vai passar isso para os teus filhos, para os seus netos e assim vai, como existe a massa madre, que é esse fermento. Na Itália, segundo alguns dados na literatura, já tem gente que já está na 4ª, 5ª geração o fermento, tá? Como é que eu fiz o meu? Tem gente que coloca frutose, tá? Só que às vezes vai vir só levedura, vai vir umas outras bactérias também que vai estragar o seu produto. Tem gente que bota açúcar, tem gente que bota fruta ralada, beleza, isso vai ativar. Mas se você conseguir fazer só você com fermento, com água, gente, tranquilo, tá? Um oi de Anápolis. Oi, Anápolis. De Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Portugal, Roraima, IFE de Roraima, Rio de Janeiro, São Meus Borja, amigos da Rede Federal, olha só que legal, IFE gente. de São Borja. Pessoal, vocês podem dar alguma sugestão pra gente fazer. Semana que vem eu vou ensinar a fazer um brioche de caramoela. Tá? Semana que vem nós vamos fazer um brioche de caramoela e vamos fazer também um hambúrguer bem legal, tá? Nós vamos seguir uma linha com punks na cozinha vegana. IFE Aparecida, Isso. IFE de Foz do Iguaçu, Abraços da Itália, É quem? O Ricardo? Da Itália? não, É não? Mônica Falcão. A Mônica, foi minha aluna. Pouso Alegre, São Paulo, Oh, coisa IFE boa. Lages, Santa Catarina, Panamá, IFE Bento Gonçalves, Leandro, um salve do Leandro do Saporo, direto de Londres, Ô, Leandrão! Maricá, Nossa senhora, tá o Brasil e o mundo. Que coisa Floripa. boa. Obrigado, pessoal, por o prestigiar. Flávio Ezequiel colocou, estou tentando fazer o levan, mas ele desanda após a terceira Isso. alimentação. Ele cresce e começa a murchar. Isso, E quando alimento novamente, ele não cresce mais. isso. Flávio, o que acontece? Aconteceu comigo, eu consegui na quarta vez, tá? A quarta vez. E depois que ele vinga, eu fui deixando ele na geladeira, alimentando ele todos os dias ali alimentando. Depois de 30 dias, olha, eu já esqueci, eu tenho ele congelado, eu tenho embaixo na geladeira. Eu já esqueci 10 dias sem alimentar ele. Aconteceu um negócio que tive que viajar. Cara, eu voltei e pegou de novo, tá? Então demora um pouco, pessoal, mas é super legal. Mas claro, se você tiver alguém de confiança que tem um levan, eu mesmo deixo o levan para os outros, entendeu? Lá no Instituto, eu tenho lá também. Quem quiser também, se quiser. O Guilherme tá perguntando se vale a pena pegar a mudinha. Vale. Se você tem de confiança, beleza, porque tem levan aí que é falso. Tem cara que começou ela, botou aqui fermento seco, aí deu uma estimulada aqui, começou a alimentar, mas isso aí não é levan. Tá? Sabores e Delícias perguntando, o levan estava bem ativo, dobrou de tamanho em 4 horas. Refrigerei, mas dentro da geladeira ele diminuiu muito. O que fazer? Você vai tirar e estimula. É normal que ele diminui, não tem problema. Esse aqui tá na geladeira, mas olha só as borbolinhas, ó. Ele já saiu da geladeira aqui com temperatura ambiente, ele já tá estimulando, olha só. Tá vendo as borbolhas, ó, de gás? Tá? Quanto tempo ele dura congelado? Olha, eu tenho aqui, deixo ele direto, nunca tem problema. Já deixei ele tipo 5 meses e tirei, deixei ele amoecer um pouquinho, aí o que eu faço? Eu tiro, mas aí como eu descongelei ele, o que eu faço? Eu descongelo, aí eu tiro um pouco mais e acrescento mais farinha de trigo e água, entendeu? Aí eu acrescento farinha de trigo e água para estimular. Então, pessoal, o que eu faço aqui agora? Aqui eu venho, coloco um Perfex ou um pano de prato e amarro, tá? Eu preciso deixar a entrada de ar, não posso deixar aberto assim. Então eu boto um Perfex ou eu boto um pano de prato, amarro com um elástico e mantenho ele no local quente, tá? No local quente que eu digo assim, temperatura média de 30, 35 graus. O que acontece? Depois de 24 horas, o que eu faço? Tá? Ah, e outra coisa também, Flávia, que eu fiz, foi o seguinte, depois de 24 horas você tem que descartar 50%. Então eu tiro 50%. Tá? E acrescento o quê? 50% de farinha. Acrescento 50% de farinha. Chefe Aldaleia do Amapá também. Ah, oi Alda. Beijo pro Rafael Bruno. Sou eu mesmo, Rafael, que tô Oi aqui. Rafael. A Lídia que tá segurando pra mim, meu amigo. Beijo pra Rita de Salvador. Oi, meu amor. Grande Rita. Que bom você aqui. Aí, pessoal, a Flávia, olha só, o que eu fiz? Eu dividi
Esse aqui eu não descartei. O que eu fiz? Eu fiz outro. Aí, o que aconteceu? Me tira esse pimento da frente. De um, eu fiquei com 2. Primeira 24 horas. A próxima 24 horas, amanhã, o que eu fiz? Peguei 50%, peguei 50% desse, tá? Depois, 48 horas, eu já tinha 4. Aí, o que eu fiz? Fui alimentando esses 4. Então, gente, ó, 24 horas, tiro a metade e acrescento metade de farinha de trigo e água, tá? Então, aqui, ó, fiz hoje, amanhã eu descartei pra cá e fiz 2, né? Amanhã é sábado. Quando for domingo, desses 2 aqui, eu faço mais 2. E aí, cara, depois eu fui alimentando. Sem brincadeira, com 7 dias eu só perdi 1. Eu tive 3. Aí, o que eu fiz? Deixei os 3. Depois de 7 dias, eu posso manter eles na geladeira. Aí, o que eu faço? Mesma coisa, 24 horas eu tiro 50% e bora. Tem gente na literatura até coloca o seguinte, de 24 de 1 dia a 3 dias para você, né? 24 a 72 horas para você, na geladeira ele mantém. Cara, só que foi tão difícil fazer meus filhos que eu preferi fazer o seguinte, fui alimentando em 24 horas mesmo. Todos os dias eu tirava metade e acrescentava metade. Tá dando para entender? E aí o que aconteceu? Com 30 dias eu tinha 3 levains maravilhosos. O que eu fiz? 1 eu congelei e 2 eu fui já utilizando. Não deu para utilizar com 10 dias que o pão ainda fica muito azedo, ainda não fica muito legal, tá? Agora, isso já tem 3 anos, tá? Então assim, essa foi a ideia de fazer com os 3. E fui colocando, ligando o forno e mantendo numa temperatura legal, tá? Botei termômetro para ver, não deixava nunca cair a menos de 30 graus. Cara, depois que fiz, gente, depois que você tiver ele, pessoal, acabou. Isso aqui, ó, aqui já tirei do congelador, já vi fazendo esses pães todos hoje. E, gente, é bom demais, pessoal. É bom demais. Aqui. Olha que maravilha, pessoal. Olha o barulhinho, bota aí. Aqui, pessoal, ó. Olha que maravilha. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é rico em proteína e nutriente. Olha que maravilha. Aqui você corta dessa forma, ó. Você corta dessa forma aqui. Deixa na geladeira igual pão de forma. Deixa na geladeira igual pão de forma, numa sacolinha. Você tem pão aí, ó, direto, pão de qualidade. Você bota isso aqui numa torradeira, é espetacular. Quanto de folha de Ora Pronobis você usou para esse pão? Eu usei mais ou menos para esse aqui, eu usei umas 10 folhas de vinagreira e 10 de Ora Pronobis, tá? Umas folhinhas, as minhas folhas estão bem pequenininhas, então usei elas. Então olha aqui, ó. A coloração do pão, olha como é que fica bonito. Então aqui você vê, ó, a maciez, ó, o pão retorna, tá? Não altera, algumas pessoas dizem, que isso altera na parte bioquímica da massa, tal. Tá aí, gente, não alterou nada não. Uma coisa assim, a parte ácida sempre dá problema, você usar pó de limão, assim, muita coisa também. Mas olha só que legal, a casquinha, tá? Que coisa maravilhosa. Alguma dúvida do levain, pessoal? Tem? Tem dúvida do levain? Vamos lá, porque aí eu já entro na massa agora para explicando melhor para vocês. Só para a gente entender agora o levain. Então o que acontece? Depois que ele vingar, você pode congelar e a outra parte você deixa na geladeira. Como é que eu faço? Aí eu alimento a cada 3 dias hoje, o que fica na geladeira embaixo. Aí o que eu faço? A cada 3 dias eu faço um pão. A cada 3 dias, o que acontece? Aqui está meu levain, ó. O que eu faço com ele? Eu vou tirar um percentual aqui, ó.
bem elástica, aqui, olha que lindo que tá, ó. Aí, ó. Eu tiro aquilo que eu vou usar, então não tem que descartar aqui. O que eu faço? Eu descarto para fazer o quê? Faço os pães. E aí eu alimento e deixo ele na geladeira. Então a cada 3 dias eu faço meus pães. Tá? Ah, sim, eu posso fazer isso para vender, mas eu preciso de muito. Gente, esse aqui, ó, se eu dividir aqui agora aqui a metade dele, se eu dividir aqui a metade, eu vou botar metade, eu faço pão. Isso aqui dá para fazer uns 10 pães. Você, em uma semana, você consegue levain suficiente para você fazer produção. Isso aqui é um nicho maravilhoso. O pessoal quiser fazer isso aqui para vender, vale a pena. As pessoas querem hoje algo que não te agrida tanto a saúde. E outra coisa, você pode fazer em casa. Olha que pãozinho bom para você servir. Rico em proteína. Olha que maravilha. Qual a pergunta? A Cleo Nutri, ela falou que a explicação tá confusa e ela pediu passo a passo. Ah, tá. Mas de quê? Do levain? Do levain. Do levain. Então vamos lá, gente. Vou recapitulando aqui a questão do levain. Eu vou botar... Deixa eu fazer todas as perguntas, que pode ser que tenha alguma que você pergunta, que você responde junto. Com quanto tempo fica bom para usar? Tá. Se pode alimentar ele com mel natural ou também teve melado, né? Antes, eu não tô com essa pergunta aqui agora. Alguém comentou que a temperatura do forno mantém uma temperatura boa. Perguntou se pode secar o levain depois de usar, se ele funciona. Qual a proporção de farinha e água pro levain, que tá fixado embaixo na live, pessoal. Se você recomenda alimentar o levain só com farinha mesmo, ou com melado de cana, por exemplo, outro de melado. Pode já? Mais perguntas sobre Como vou marcar os 50% em peso? Depois de quantos dias? As medidas estão embaixo, pessoal. As medidas do levain, as medidas já estão aí. E também tem a receita de levain no meu site, alcirviana.com.br. A receita também tem lá. Tá? A receita está fixada na live. Na live também tem ela aí. Olha só, pessoal. Vamos lá. No início, eu botava no peso. Tá? Então, o que eu fazia? Eu botei 50 gramas de farinha de trigo. Tá? Mais ou menos 50, 60 gramas de água, que é mais ou menos... A farinha estava bem seca. 24 horas depois, eu tirei a metade. Então, eu tinha... mais ou menos o que? Uns 100 gramas de produto, tirei 50 gramas e repus o restante. Na verdade, o que eu tirei? Aí eu tirei aqui 50 gramas, botei mais 25 gramas de... Na verdade, eu botei mais o quê? 25 gramas de farinha de trigo e mais 25 gramas de água. Deu para entender? Porque eu já tenho 25 aqui, é só 50%. Tá? E aí, o que eu faço? 24 horas depois, a mesma coisa. Retiro 50%. Novamente, vai sair 25 gramas, entrar 25 gramas. Eu vou fazendo esse processo durante 7 dias. Depois disso, o fermento ele vinga. Mas ele ainda, respondendo uma outra pergunta, ele ainda não está apto em condição de você utilizar. Vai ser um produto que não vai ter um sabor bem agradável ainda. Hã? Quantos dias? Que leva esse processo? Esse processo para perder para ficar só acidez. Para perder um pouco desse corpo, desse azedo, pelo menos uns 14 dias. Tem uns até da literatura coloca em 10, 12 dias que ele vai estar mais em condições. Quanto mais tempo, melhor vai ficar, tá? Então acho que por mais assim, a partir de 10, 12 dias já dá para você usar. Já faz o teste, entendeu? Relação alimentar o levain com sacarose, né? Frutose, essas coisas. Eu prefiro usar só a amilase, o açúcar da farinha. Primeiro, até quebrar, ela demora um pouco mais, tá? Então, eu tenho um tempo maior. Eu não preciso ter um gasto, vou gastar melaço, mel, caro. E outra coisa, você vai ter que alimentar mais tempo, então não justifica, tá?
fica, tá? Não vai alterar nada, tá? E às vezes na hora que você for colocar no seu pão, vai ser lento, porque vai ser mais lento ainda para você fazer essa produção, entendeu? Então, não sei se aí eu respondi agora, o passo a passo do levain, se a pessoa entendeu. Quem ganhou o levain de farinha integral, pode fazer a transição? Não, Pode. como é a transição para farinha branca? Provavelmente Você vai alimentando a mesma coisa, proporção. tira os 50% e repõe 50%. A Cláudia Santos perguntou aqui no Facebook se você já trabalhou com fermento de garrafa e se faz o mesmo efeito. Aquele fermento que o pessoal faz a bolinha, é isso que ela quer falar? Tem um pessoal que faz uma bolinha de farinha com água primeiro, para depois deixar de molho numa garrafa com água. Não sei se é esse que ela está dizendo, tá? O efeito é mais ou menos parecido, né? Mas eu acho ele mais complicado do que esse aqui. Esse aqui eu acho mais fácil. Tem a receita escrita e detalhada em algum lugar? Tem no site, no meu site, alcirviana.com.br, tem a receita lá do pão levain, tá? Entendeu, gente? Deu para entender então a questão do levain? Então agora nós vamos para... Ó, pessoal, isso aqui tudo daqui a pouco eu boto dentro da minha vasilha e vou usar como... Vou usar. Normal. Então olha só, quem chegou agora... Secar o levain funciona? Secar o levain. Eu nunca fiz, tá? Eu nunca fiz secar. Mas ele funciona assim. Mas a técnica não é muito fácil, tá? Não é muito fácil. Entendeu? Eu particularmente eu nunca fiz. Então eu não posso aqui fazer uma axiologia aqui, fazer. Porque eu acho tão simples e básico esse aqui, eu não vejo problema de... Entendeu? Então aqui, ó. Drica colocou que está fixada a receita do pão. E quanto de farinha e água para fazer o levain não está fixado. Do levain não. O que está é só a receita do pão. Para o levain, pessoal, 50 gramas é a mesma quantidade de farinha e água. Tá? Se você for botar 100, não precisa usar 100 gramas. 50 gramas de farinha, 50 gramas de água. Tá? Se tiver muito seca a farinha, vai pedir um pouco mais de água, que eu já falei. Vai depender muito da questão ambiental. Tá? Então aqui, pessoal, agora eu vou usar o nosso levain. Tá? Vou usar o levain. Eu vou querer fazer uma fermentação o quê? Bem lenta. Então o que eu vou usar? Eu vou usar somente, tá? Eu vou usar somente isso aqui. Olha só, 25 gramas. Ó, 25 gramas. Aí, pessoal, é só isso aqui, ó. Só isso aqui de fermento, pessoal. 25 gramas, ó. Não há necessidade mais que isso. Então, se eu deixar isso aqui na geladeira depois, vai demorar muito, tá? Então, tipo, vai demorar quase 2 dias para você conseguir um resultado legal, tá? Então, aqui agora, vou botar sal. Se quiser um pão de casca grossa, devo aumentar a proporção de levain na receita do pão? Isso. Mas eu falei, se você for botar mais levain e deixar do lado de fora em temperatura ambiente, ele vai ser mais rápido, tá? Esse aqui vai demorar, com 5% de levain, ele vai demorar em torno, hoje a temperatura está uma base de 25, 26 graus aqui, ele vai demorar umas 12, 13 horas. Tá? Então, por exemplo, eu só vou assar ele amanhã por volta das 7 horas da manhã. Então eu faço agora para amanhã tomar no café. Na massa do pão, usar ou não açúcar? Não uso. Eu prefiro que seja uma fermentação lenta. Se eu botar açúcar, eu tenho já um produto puro aqui para levedura. Tá? Vai desenvolver muito rápido, não me interessa. É pecado usar? Não. Você quer usar? A gordura, por exemplo. Posso botar gordura? A gordura ela vai inibir muito o levain, tá? Então assim,
não é o pão que a gente quer. O pão é farinha e água só, gente. Isso aqui foi que Jesus Cristo comeu, tá? Aí vocês sabem a história da fermentação, pessoal? É bem interessante, né? Não existe aquela história verdadeira, aquela história que diz assim, é isso, né? É bem interessante, assim, tem uma que conta que os escravos, quando fazendo a massa, e o suor caindo na massa, uma massa ficou de um dia para o outro e ela acabou fermentando, né, em função do suor, né, acabou então criando uma levedura. E a outra foi porque caiu cerveja na massa sem querer, ela passou a noite e fermentou, né? Então são as histórias aí da panificação. O próprio vinho, né, foi esquecido as uvas dentro de uma vasilha, fermentou, acharam que aquilo era até veneno, né? O Hugo está perguntando, para um pão de fermentação com 12 horas com a proporção de 500 gramas de farinha, qual seria o percentual de levain? Que eu falei, aqui eu usei 5% de levain, tá? 5% de levain. Então eu botei 25 gramas só, porque eu quero uma fermentação lenta, tá? Se eu quiser, aqui, vou dar um exemplo. Aqui, ó, eu tô com uma massa aqui, que na verdade eu tô fazendo uma pizza de levain, tá? Tô fazendo uma pizza. A gente vai comer uma pizza hoje, eu gosto de comer, nossa, depois que eu descobri o que é fazer a pizza com levain, nunca mais com outra, é a melhor coisa do mundo. Leve, entendeu? Você não fica pesado, é sensacional. Então, gente, agora aqui, ó, eu tô sovando a massa. O da pizza tem 5% também? Aqui eu coloquei mais, aqui eu coloquei 30%. Por quê? Eu fiz a massa 1h da tarde. A gente vai comer hoje 8 horas da noite. Se eu for botar 5%, ele só ia ficar bom só de final da noite. Entendeu? Por isso, aí eu botei um pouco mais para ela desenvolver. Para fazer pão de hambúrguer, só vai farinha e água também? Ó, o pão de hambúrguer de levain, inclusive eu tô com pega ali, Tainá. Pega umzinho ali, ó. Inclusive eu fiz um aqui, tá? Ele tá muito saboroso, tá? Ele tá muito saboroso, mas eu preciso fazer alguns testes com ele ainda, tá? Ele tá muito saboroso. Porque quando você bota a gordura, ele desanda assim, ele fica muito pesado, tá? Mas se você quiser fazer, por exemplo, somente com farinha e água, o formato dele, ele não vai ficar assim comercial, tá? Ele não vai ficar muito comercial, tá? Mas dá para fazer, Aí você só tem que tomar cuidado. Aí você teria que borrifar a água, tá? Mas ele vai ficar assim, um pouco mais duro que um brioche, que o pessoal gosta mais de um pão mais macio, né? Mas se você pegar o resultado aqui desse pão, ó, super macio. Aqui, ó, super macio, entendeu? Aqui, ó, tá vendo? É um pão super macio e saboroso. Mas eu falei, não é aquele pão que o pessoal gosta de comer um brioche, gosta de comer o pão de Viena, né? Aquele pão clássico de hambúrguer. Fica fermentando 12 horas fora da geladeira? Esse aqui é fora da geladeira. Por que as pessoas colocam gordura na massa do pão? Mas o pão você está falando de padaria. Não, ela falou por curiosidade. Curiosidade. Porque ela não sabe qual é a função disso. Da gordura para dar maciez ao pão. Para fermentação rápida, quanto de levain? Eu falei, se você quer, quanto mais rápido você vai querer o pão, mais levain você vai botar. E por que você prefere fermentação lenta? Porque você dá o sabor do pão fica melhor, a casca do pão fica melhor, ela fica mais fina, tá? Ela fica melhor. Por isso que eu gosto de fermentação lenta. Pai, manda um oi pro pessoal da Engenharia de Alimentos da UFG, pessoal do IFTM lá de Uberlândia, IFG Aparecida. IFG Aparecida, IFTM pessoal lá de do Uberlândia. Triângulo Mineiro, um abraço. Engenharia O pessoal de Alimentos. de Engenharia de Alimentos da UFG.
Tamo junto aí no grupo de estudo, vai ser bom demais. Acabar essa loucura logo. Né? Então aqui, gente, ó. Pai, promete aí passar a receita da massa de pizza de levão depois. Ah, é? Tá bom. Aqui, pessoal, eu procuro fazer, olha só, tem umas pontinhas aqui, tá vendo? Verde. São as pontinhas aqui que a gente bateu, o Ora Pronobis e a vinagreira. Ó. Tá? Tá vendo? Não altera nada, gente. Não altera não, fica muito bom. Aí o que que acontece, pessoal? Davi Aí, da vamos lá. PUC também ligado, Davi. Grande Davi! Saudade, meu amigo. Tem que sentar, bater um papão. Ó, aí agora vamos lá. Mais uma técnica. O pessoal diz o seguinte: deixa tipo a massa descansar agora. Isso eu faço. Eu coloco ela num bowl, boto um plástico filme e eu deixo descansando ela 1 hora. Depois de 1 hora, o que eu faço? Eu faço algumas dobras, tá? Eu faço algumas dobras. E aí, você tem Você vê na literatura assim, a cada meia hora, 1 hora, você faz uma dobra. A dobra é como se fosse fosse um livro, né? Quem já fez massa folhada vai saber como que é isso. Então aqui, eu tô aqui. Pô, meus alunos vão brigar comigo. Eu tô de aliança. Eu vou brigar. Gente, é porque minha esposa briga comigo. Mas tá na pandemia, ninguém tem que usar a aliança não. Então olha só, gente. Só que é o seguinte, no outro dia, falei, cara, a cada 40 minutos, 1 hora, tem que ficar fazendo dobra. Deixa eu ver um negócio aqui. O que eu fiz? Deixei 1 hora a massa descansando. Peguei essa massa, tá? Estiquei ela. Massa tá bem elástica aqui, ó. E o que eu fiz? Eu fiz todas as dobras. Fiz todas as dobras. Peguei um rolo, fui esticando e fui fazendo. Tá? E fui fazendo ela e tal. O que aconteceu? O que aconteceu? Fiz todas as dobras. Fiz umas 4 dobras. Aqui, ó. Coloquei no bolo. Plástico filme e 12 horas. 12 horas descansando. O que eu fiz? Botei a panela de ferro para esquentar. Igual vocês vão ver. Daqui a pouco vocês vão ver. Botei a panela para esquentar. E aí, o pão ficou... É isso aqui, ó. Já faço as dobras direto. Deixo ela descansando 1 hora. E depois você faz umas 4 dobras, tá? Estica a massa, dobra. Estica a massa e dobra. Aí, gente, tá aqui, ó, o resultado. Tá? Aqui, ó, massa, você aperta, ó, fofinho, olha que maravilha que fica. Tá? Então aqui agora, essa massa, ela vai descansar. Tá? E aí, quanto tempo que eu tenho? É só clicar no ao vivo. Tem quanto tempo aí? Vai respondendo. Vai respondendo, vai. Tem Já 7 minutos. 7 minutos. Tem quantos minutos? 7 minutos. Falta 7? Tá, vamos responder rapidinho. Tá, quanto tempo na geladeira antes de sovar? Não, deixa eu explicar. É que o pessoal que chegou depois, eu fiz uma autólise. Que eu misturei líquido com a farinha, mas sem sovar. Ela fica de 20 minutos a 60 minutos. Que o objetivo ali é fazer com a amilase, né? Libere o açúcar, que vai facilitar da levedura comer, que vai dar aqueles gases e a massa inchar. Além disso, a massa ela fica mais elástica, ela fica melhor de você manipular, né? Igual vocês viram aqui, eu peguei ela, já coloquei o fermento, aí eu vou sovar a massa, tá? Por volta, Quanto tempo para sovar? Sovar é uns 20 minutos sovando, pessoal. 20 minutos sovando. Quem não tiver a panela de ferro? Panela de barro. A panela de barro também quebra um galho. Assadeira serve? Você vai ter que fechar ela, tá? Fecha ela com papel laminado, coisa assim. A panela de ferro ela dá um resultado melhor, a de barro também, tá? Mas tem gente, por exemplo, coloca numa panela. Tem gente que já botou, gente, com cabo de madeira dentro do forno, pelo amor de Deus, tá? Toma cuidado.
Então uma panela toda de alumínio, tem gente que coloca um papel laminado, dá um resultadozinho, dá, mas não fica igual não. A Carol tá doida pra ver a panela. Não, eu vou mostrar agora, vocês vão ver tirando do forno, tá? Então aqui, gente, quanto tempo? Tem mais outra aí? Pergunta. Tem um monte. Vai, fala aí. Uma hora de... Me fala faltando 3 minutos. 1 hora de fermentação, quanto de levain? Hã? 1 hora de fermentação, quanto Não, de levain? gente. Muito pouco. É muito pouco. Tipo assim, 1 hora só para fermentar? Não, esquece. Aí, nesse caso, usa fermento seco mesmo. Tá? O fermento biológico seco ou fresco. A Tatiane tá perguntando qual a quantidade em gramas das punks. Não, eu não botei. Eu coloquei número de folhas. Não tem necessidade de você, tipo assim. Se você colocar pouca folha, vai ficar uma água. Não vai dar uma cor legal também você não pode colocar muito, senão vira um xarope, né? Então eu coloco mais ou menos o quê? Umas 10 folhas pequenas de Ora Pronobis e umas 10 pequenas de vinagreira. Pode colocar a bandeja com água para gerar vapor? Também tem essa técnica do vapor, né? Dá um resultadozinho, dá, mas não fica igual, né? Você não vai conseguir obter essa casca aqui. Não vai. O professor Rafael mandou um abraço lá da Unisalesiano de Araçatuba e ele falou que ele tem um fermento natural feito com batata, que funciona acrescentar no momento de fazer o levain. Isso. Tem por causa do amido da batata. O amido da batata, isso. A Eliane... O pessoal lá do IFS de Sergipe tá assistindo. Ô, pessoal de Sergipe, um abraço. IF Roraima também. Nossa, bem legal. Perguntaram se você já fez pão com alguma fruta. Com fruta não, só com legume. Eu faço igual eu vou ensinar a fazer com caramoela. Não, já fiz com cagaita. Já fiz com a cagaita, que é um fruto do cerrado. Agora que eu lembrei. A Eliane está pedindo para colocar essa explicação na página. Tá, 3 minutos. Então agora, o que nós vamos fazer? Vamos lá ver o pão no forno. Vamos lá? Bom, pessoal, eu ainda precisava de mais uns 10 minutinhos, né? Eu precisava... Aí, galera. Aqui, ó, só pra vocês. Tipo, como é que tá aqui, ó. Ó, tá? É o risco, ó. Acabei de tirar, ó. Muito quente a panela. Mas olha só, gente, o resultado. Olha que maravilha, pessoal. Olha isso. Tá quente. Olha. Entendeu? Vamos lá cortar. Aqui, ó. Eu só dei uma cortada aqui no centro. No início, logo o pessoal viu como é que a gente fez. Tá? Vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado. Olha só, gente, que maravilha. Olha só. Vamos lá? Viu, pessoal? Ó. Deixa eu botar aqui em cima. A Carol disse que fez o pão em forma comum e a crocância da casca acabou em 5 minutos. Sim, a casca... Não vai acabar assim não, tá? Ela mantém umas 4, 5 horas. Entendeu? Ela consegue manter. Tem que tomar cuidado, tipo, tem gente que fecha ele com sacola. Ele vai ficar úmido, vai pegar umidade e vai ficar ruim. Agora, se você cortar, igual eu falei aqui... Você coloca ele em torradeira, vai ficar perfeito. Aqui, gente. Olha aqui. Olha aí, gente. Olha só, pessoal. Que maravilha, gente. Olha só. Tá acabando. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? A gente tá salvando as perguntas. A gente tá pegando as perguntas aí. Pra abrir a live de novo. Aí eu vou abrir a live de novo pra responder. Tá ok?
Então, daqui a pouco eu tô entrando na live para responder as perguntas. Abraço, pessoal de Juiz de Fora. Tá bom? Galera, Juiz de Fora, todo mundo. Então agora eu vou entrar para responder as perguntas, tá, pessoal?